Oi gente, como vocês estão? Aqui estamos nós para mais um vídeo. E o tema hoje da minha mensagem para você é o perigo das distrações. Qual é hoje a moeda mais valorizada no mundo inteiro? Será que é o dólar? Será que é o dinar? Será que é o euro? Talvez você está olhando para mim e disse, a pastora não sabe de nada. São as criptomoedas. Sabe qual é a moeda mais valorizada no mundo inteiro? Não é nenhuma dessas que você está imaginando, mas é o tempo. O tempo é muito precioso e eu e você não podemos perder o nosso tempo com distrações. Eu quero ler uma passagem com você que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que diz assim: Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. E isso você já ouviu muitas vezes, a história de Davi. O que aconteceu com Davi e Batseba? Quando Davi avistou do terraço Batseba e olhou para ela e a quis. Ele se interessou por ela, ele achou ela muito bela, muito bonita. E ela foi uma distração para Davi. Davi deveria estar na guerra junto com seus soldados, mas ele resolveu ficar no palácio. Ele descansou. A Bíblia conta que ele estava dormindo, levantou do seu leito e então foi passear no terraço. Um momento em que ele deveria estar descansando, que deveria ser algo bom, mas ele acabou se distraindo com o que não devia. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós nos distraímos com coisas que não precisaríamos. Sabe? Batseba era muito bonita e foi a beleza dela que chamou a atenção de Davi. Todos conhecem a história. Ele manda chamar ela e então a possui, tem relações com ela. A mesma acaba engravidando. Ele sabia que ela era esposa de Urias, o heteu, um dos seus soldados leais. A Bíblia diz em Salmos 42, 7, na parte A, que um abismo chama outro abismo. O pecado do adultério na vida do rei Davi apenas foi o início, porque depois disso ele acabou mandando matar o soldado Urias de frente a uma batalha. E se o profeta não houvesse avisado ele, não houvesse corrigido ele, ele teria cometido com certeza muitos erros a mais. Porque é assim que acontece. Um abismo chama outro abismo. E nós precisamos cuidar com as distrações na nossa vida. O perigo que as distrações nos trazem. Uma coisa leva a outra. E quando nós percebemos, estamos tão sujos de lama que nem sabemos por onde começou a sujeira. Assim foi na vida do rei Davi. Um rei que era segundo o coração de Deus. Você imagina o que seria na nossa vida? O que essas distrações representam para nós? Com o que você tem se distraído? O que você tem perdido o seu tempo? Aonde você tem colocado a sua moeda mais preciosa, mais valorizada no momento, que é o seu tempo? Batseba tirou Davi do propósito dele. E na nossa vida não é diferente. Quantas coisas tem nos tirado do foco, tem nos tirado da presença de Deus nos nossos dias de hoje. Sabe? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12:10 que aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Nenhum de nós está livre de cair. Nenhum de nós está livre de cair nas distrações, de nos perdermos no meio do caminho. Então nós precisamos ficar muito atento com aquilo que nós temos ouvido e com aquilo que nós temos visto. Você está refletindo no que eu estou falando? O que tem sido distrações para você? É o seu celular? É o tempo que você passa na internet? São os sites que você tem acessado? O tempo que você passa nas redes sociais? Talvez seja pornografia, talvez seja mulheres atraentes, talvez seja homens atraentes, porque eu estou falando aqui para homens e mulheres. O que é uma distração na sua vida? Os vícios? Tantas coisas que nos afastam do foco que é a presença de Deus. Mas talvez você está pensando, eu não faço nenhuma dessas coisas. Eu sou uma pessoa reta diante de Deus, não vejo coisa que não devo. Talvez até passe um pouco de tempo a mais no celular, tenho que me policiar quanto a isso. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Nem sempre as distrações são coisas ruins. Às vezes, as distrações são coisas boas, são coisas que são lícitas, são coisas que a gente faz que não estamos errando e não estamos pecando. Porém, essas coisas boas, essas coisas lícitas,
também nos tiram o foco. E sabe qual é o foco aqui? A presença de Deus. A busca incessante para estarmos com o nosso amado, com o nosso Redentor. Sabe, nem sempre as distrações são coisas ruins. Elas podem ser coisas boas. Nem sempre é algo errado, é pecado, é ruim, é mal. Podem ser coisas boas. Talvez passar tempo demais tendo somente lazer e esquecendo de buscar a Deus. Talvez fazendo muitas coisas na igreja. Talvez você é aquela pessoa que tem tantos papéis dentro do ministério, dentro da igreja local, que você faz mais do que busca a presença. E está errado, porque nós devemos ter tempo com Deus e então derramar e transbordar daquilo que Ele tem nos enchido. Mas como nós vamos transbordar se nós não buscamos? Como nós vamos derramar daquilo que recebemos se nós não passamos tempo com aquele que nos abençoa, com aquele que nos dá todas as coisas? Nós precisamos vigiar quanto a isso. O objetivo principal do nosso chamado é a comunhão com Deus. Independente da área que você atue, se você é um levita, se você é um pregador da palavra, se você é um líder de célula, se você é um discipulador, nada é mais importante do que a presença. Nada é mais importante do que estar em comunhão com o nosso amado Pai. Então, nós precisamos nos lembrar disso com mais frequência e entender que não é por aquilo que nós fazemos para Deus, mas é por quem nós somos. O rei Davi era um rei segundo o coração de Deus, não pelas guerras que ele tinha vencido, não pelas batalhas e despojos que ele tinha vencido, mas pelo coração que ele tinha em Deus. Até mesmo porque todas as guerras que o rei Davi venceu foi porque Deus estendeu a mão. Se o Senhor tirar a mão das nossas vidas, se o Senhor tirar a cobertura dele de sobre nós, o que sobrará em nós? Pense nisso. Então não é por aquilo que nós fazemos, mas é por quem nós somos. Marta e Maria. Ouvimos tantas vezes essa passagem bíblica. Em Lucas, fala sobre essa história, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria e então Marta está muito atribulada, fazendo muitas coisas, servindo, arrumando a casa, fazendo comida. Mas Maria está nos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos. E aí Marta não se conforma. Ela vai até Jesus e diz: Mestre, tu não te importas que minha irmã me deixe sozinha fazendo todos os afazeres, todos os serviços? Jesus diz para ela: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Por que estás inquieta com tantas preocupações, com tantos afazeres? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então Marta não estava fazendo nada de errado. Marta estava servindo. Marta estava demonstrando seu amor por Jesus, fazendo as coisas para Ele. Mas naquele momento, o fazer não era importante, mas o ouvir, o estar com Ele era o mais importante. Por isso que nem sempre as distrações são coisas ruins. Elas podem ser coisas boas, como eu já falei aqui para você. Observe com o que você tem gastado o seu tempo. Quais são as distrações na sua vida? Porque o seu tempo é muito precioso. E a maioria do tempo que você passa com Deus é o que vai definir a sua vida. Porque quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós amamos a Deus, quando nós estamos com Ele, todas as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Foi assim com o rei Davi, é assim na minha vida, é assim na sua vida. Nada do que nós fazemos ou conquistamos é por mérito nosso. Você não é o bom, você não é a boa. Tudo o que você tem foi porque Deus te abençoou. Os teus dons, os teus talentos, os teus títulos, as tuas conquistas, não é pela força do seu braço, mas é porque Deus está sobre a sua vida. É porque Ele coloca a mão sobre você. Então entenda que se você ficar perdendo tempo com distrações, sejam elas boas ou ruins, não vão te levar a lugar algum. Mas se você gastar o seu tempo com Ele, todas as outras coisas vão naturalmente caminhando de acordo com aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa refletir sobre essa palavra. Tá dando um problema aí na canta, tá rodando assim. Tá rodando. Vamos lá, 3, 2, 1. E aí, esse vídeo abençoa a sua vida? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Curte, comenta, compartilha, envia para quantas pessoas você puder, porque essa palavra vai alcançar outras vidas. Esse é o intuito aqui desse canal, que é propagar o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.